Que bênção, né? Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia. Procure esse texto, joga ele na tela para a nossa meditação. Olha só que coisa linda. Deus ama aquele que dá com alegria, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem aqui já fez algum favor para alguém não querendo fazer? Já aconteceu com você? Você falou, vixe, eu tenho que ir lá. Nossa, marquei, vou ter que ir. Já aconteceu? Acontece. Irmãos, pode se assentar, amém? Acontece. Da gente não fazer o que a gente precisa fazer com aquela alegria. E às vezes acontece também com as finanças, as nossas finanças na contribuição da casa do Senhor. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A pessoa alegre é a pessoa que já confia que o que ela faz em Deus e faz para Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quem já viu um texto que diz assim, aquele que dá ao pobre empresta para Deus? Já viu isso? Já viu esse texto? Aquele que dá ao pobre empresta para Deus. Não está dizendo aquele que dá para o pinguço. Esses dias eu estava na frente de casa, passou um rapaz, esses dias sim, 2 dias atrás. Eu estava com o prato de comida comendo. Falei, vou comer aqui na frente para ver o movimento. Sabe quando você está comendo? Só estava eu em casa mesmo. Fui dar uma olhadinha no movimento, comendo. Coisa de doido, né? Aí de repente o rapaz passou. Bermudão, camisão, boné. Aí ele passou, boa noite, passou por mim assim. De repente ele voltou. Desculpa incomodar. Você não teria R$3 aí para mim tomar uma pinga? Quem já foi abordado assim? Já foi abordado assim? Esses daí Deus fala que você não é obrigado a ajudar não, viu irmãos? Eu falei, ô irmão, eu até tenho, mas no Pix. Eu fiquei até com medo dele falar assim, eu tenho Pix. A gente normalmente não anda mais com dinheiro físico, né? Espécie. Ô Jesus, aleluia. Esse daí nós não é obrigado a ajudar não, mas a Bíblia fala assim, a pessoa que está lá na necessidade, vai lá ajudar, faz aquele favor. A Bíblia diz assim, você está emprestando para Deus. Aí eu pergunto, será que Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Deus não vai ficar devendo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus, capítulo de número 4. Vamos fazer uma meditação poderosa, uma palavra breve e nós vamos orar. Vamos alicerçar a nossa fé cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo de número 14. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o que é que nós vamos fazer agora? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Amém e graças a Deus. Senhor, fala conosco, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito e através da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amados, como eu estava dizendo a princípio, nós estamos em tempos confusos, difíceis. Se nós olharmos aos nossos lados, aos arredores, se nós olharmos para as notícias, por exemplo, o pessoal fala sobre o mundo aí e diz que existe uma lista. Nessa lista consta alguns nomes
de pessoas juradas de morte. Tem ou não tem? Cacilândia ficou sabendo disso ou não ficou sabendo? Muito bem. Isso assusta, porque realmente aconteceu algumas coisas ruins, pessoas perderam a vida aqui. Mas diga assim comigo, diga: mundo. A Bíblia diz que essas coisas são do mundo. A Bíblia diz que as coisas estão em trevas, mas nós somos a luz do mundo. Também, quando eu soube daquele acidente que aconteceu ali no Aporé, aí tem o vídeo, um Honda Civic vem, atravessa o pare e bate numa caminhonete S10, é uma caminhonete branca, eu acho que é uma S10 aquela caminhonete. Uma Hilux branca. Uma Hilux branca. E agora a reportagem diz que era uma menina de 13 anos e tinha mais uma criança junto. Correto? Então veja. Tempos difíceis. Tempos que, se você olhar para o redor, aos lados, você vai perceber que está triste. Aí também outras situações dessas bicicletas elétricas. Era para essas bicicletinhas correrem até 33 por hora, mas 33 por hora até que é uma boa velocidade, né? Dizem que tem umas que pegam até mais de 33 por hora. Aí mandaram para mim um vídeo de muitos e muitos e muitos acidentes. Jovenzinhos de 11, 10, 13, 15, 17, que mal andava de bicicleta por aí. Então assim, ó, nessas bicicletinhas, avançando pare, avançando calçada, avançando semáforo, avançando. Então preste muita atenção. É claro que quando nós observamos essas coisas, pode ser que o pai, a mãe, tio, avó, parente fale: ó, você toma cuidado, você toma juízo, ó, presta atenção. Só que uma coisa é falar, outra coisa são eles obedecerem. Quando a gente começa a olhar, se a gente realmente ficar influenciado por essas coisas, o medo vai tomar conta do nosso coração. Uma incerteza começa a tomar conta do nosso coração. Quando vem notícias boas, por exemplo, você está precisando de portas abertas, você está precisando de trabalho. Aí, alguns anos atrás, fecharam um acordo e um contrato muito grande, 25 bilhões de investimento aqui na região, através da Arauco, não é assim? Outras notícias aos arredores aqui, ainda de agora esse ano para mais 2 anos, são um pouco mais de 300 milhões de investimentos na região de Cacilândia, em Cacilândia e na região, aos arredores. Quando você escuta uma notícia boa dessa, o que acontece? Opa, vai ter oportunidade. Para casas, para mudanças, para veículos, vai ter oportunidade para negócios, para trabalho. Gente vai precisar da minha mão de obra, gente vai precisar do meu produto. São notícias boas. Agora preste atenção em nome do Senhor Jesus. O cristão, ele não pode se apegar na notícia ruim, e o cristão não pode se apegar nem na notícia boa. Porque o cristão, biblicamente falando, ele não pode ser levado pela emoção. Ele não pode ser levado pela emoção da alegria de uma notícia boa, e também não pode ser levado pela emoção da tristeza em uma notícia triste. Mas a Bíblia diz que quanto à sua fé, o cristão, ele deve ser guiado por causa da obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O cristão, genuinamente cristão, ele precisa estar alicerçado e vai precisar constantemente voltar ao alicerce da fé, que é a obra consumada de Cristo Jesus. Porque se você se apoiar na sua alegria momentânea, o dia que aquela alegria passar, porque nem todo dia nós temos momentos felizes, você vai achar que no momento triste ou no momento de frieza ou fraqueza, Deus não está com você. Mas a palavra de Deus diz: seja na alegria ou na dor, está escrito: estarei convosco todos os dias até... Estarei convosco todos os dias até...
Será que a gente está esquecendo desses versículos? A promessa do Senhor Jesus é: na alegria ou na dor eu não te abandono, na alegria ou na dor eu estou presente. No momento de dificuldade, ou no momento do prazer, ou do lazer, no momento da abundância, ou da escassez, eu não te abandono, e eu não te abandonei. Essa é a palavra do Senhor, essa é a vocação do Senhor, que Ele tem sobre nós. Agora, qual é o ponto? O ponto deste versículo, desta palavra, é que nós, pela fé, temos que ainda nos achegar na presença de Deus. Escuta isso aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 12, por favor. Hebreus 4, 12, que são 2 versículos antes da onde a gente começou a leitura, diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Diga comigo, alma e espírito. Irmãos, na Bíblia, espírito está muito ligado à nossa consciência, e alma está ligado às nossas emoções e vontades. Alma, na separação para estudarmos, diz mente, emoções e vontade, ou mente, vontade e emoções. Enquanto a palavra espírito está ligado literalmente ao nosso coração, que também quer dizer a nossa consciência. A nossa consciência precisa estar maior. O nosso espírito precisa estar mais alimentado do que a nossa alma. Por quê? Porque a mente confunde. A mente se distrai. Mente, todo mundo aqui tem só pensamentos bons o dia todo? Então, perceba, vamos só falar de fome. Eu gosto desse exemplo porque ele é muito claro. Você está com fome, rolando no Instagram e aparece churrasco. Automaticamente, aquilo que você viu, né, a tua mente pensou rápido, você fala churrasco, nossa, estou morrendo de fome. Aí você lembra, espetinho. Se você não tiver carne em casa para dar uma fritadinha ali mal passada, você vai pensar, espetinho. Ou se não, você fala, supermercado, grelha, churrasqueira. Mas o detalhe é, você viu, a tua mente pensou, e você então se emocionou, você sentiu vontade. A sua vontade causou uma emoção tão forte, e você foi lá e comeu, você foi lá e comprou, você foi lá e, sabe? Então perceba que também a mente, para qualquer outra coisa, pode atacar as nossas emoções, caso ela não esteja renovada. Lembrem-se de Romanos 12, que é necessário a renovação constante da nossa mente. Para quê? Para que possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para nós. Amém, amados? Então perceba agora, divisão da alma e do espírito. Veja, divisão. No teu espírito está a vontade de Deus, no teu espírito está a palavra de Deus, no teu espírito, na tua consciência está a certeza absoluta de que Deus é real, a certeza absoluta que a tua fé está firmada na obra consumada de Cristo. No teu espírito está a certeza de que milagres são para hoje, são para você, de que portas abertas são para hoje, são para você. No teu espírito, no espírito da fé, aleluia, no convencimento do Espírito de Deus, pela palavra de Deus, no teu espírito, você sabe que se você é genuinamente cristão, você é uma pessoa inabalável. Não há porta fechada que não se abrirá, porque Deus, o teu Deus, abrirá as portas, o teu Deus operará milagres, o teu Deus fará maravilhas. Louvado seja Deus. Espírito. Mas a alma, aonde consta mente, emoções e vontade, na hora que você possa ler uma notícia ou olhar aos arredores, você pode dizer, meu Deus, misericórdia, só o sangue do Cordeiro, e a dúvida pode tomar um lugar ali. Mas a Bíblia está dizendo, renove a sua mente.
renove o seu entendimento, para que você não seja dominado por emoções ou vontades desta vida, mas na plena certeza de que, pela fé e uma mente renovada, aleluia, você, pelo Espírito de Deus, se tornará uma pessoa com domínio próprio, e aonde você olha e vê obstáculo, pelo olho da fé, pela consciência espiritual, pela obra consumada de Cristo, você fala: não tem porta fechada. É a divisão. A palavra, ela tem que penetrar, e ela separa você em dois: o medroso e o corajoso. Tem hora que você tem uma coragem que você fala: nossa, não era nem eu, será que era eu mesmo? Tem hora, eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas quero que você é um bundão. Acho que eu posso falar, não é tão pesada essa palavra não. Então tem hora que a gente se sente a pessoa mais covarde do mundo, mas tem momentos que você fala: meu Deus, eu parecia um leão, uma leoa. O que é isso? É a situação dessa divisão. Tem hora que no espírito você sabe que não há impossíveis para Deus, só que se você não tiver a mente renovada para tratar o seu outro eu dividido em dois, quem está entendendo isso? Com quantos já aconteceram isso? Então diga para você mesmo: irmãos, o texto começa a brotar assim, ó. Não coloca não, mas está em Salmo 42. Salmo 42, Davi fala assim: assim como a corça suspira, ela anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. O que aconteceu comigo? Ele fala: porque eu ia com a multidão que festejava. Aí agora ele fala assim: agora, por que estás abatido, ó minha alma? Por que você se perturba em mim? Peraí, é ele falando com ele mesmo. É ele falando com aquela parte triste dele. É ele falando com aquela parte que parece que está se inclinando para a derrota. Só que aí ele tem que lembrar, dizendo: ei, você mesmo, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Diga comigo, diga divisão. Então você está vendo ali uma divisão que penetra, né? A palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta para quê? Para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, a palavra de Deus precisa nos julgar de tal forma, ao ponto da gente realmente ter uma consciência de que Deus está conosco e que nós não podemos esmorecer. Que pecado é pecado e tem que ser crucificado. Aquilo que me aparta de Deus não pode mais fazer parte da minha vida. Aquilo que me separa de Deus, eu preciso então ter uma coragem absoluta para dizer: eu vou vencer essa situação. Você tem que dizer para as suas partes mais baixas, as partes mais medrosas, as partes mais covardes, você tem que dizer para si mesmo, dizendo: não! Eu não vou me entregar, eu vou jejuar, porque o jejum fortalecerá a minha vida na presença de Deus, porque então o Espírito está dizendo para você. Escuta o que a gente leu, ouça o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos ir ao trono da graça e orar, trono da graça, a fim de recebermos. Coloca o versículo, esse versículo que eu estou citando, por favor. Versículo 16. Eu preciso entrar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse texto está dizendo que você tem que ir a Deus, aleluia, e submeter aquelas partes mais frágeis. E o que é que nós estamos vendo hoje? As pessoas parando porque acham que a sua situação ou as partes mais caídas são mais fortes da vida, do que a vida espiritual. E Deus está dizendo ao contrário. O espiritual precisa vencer aquilo que é natural. Escutei um aleluia lá. O espiritual é mais forte do que o natural. São 12 anos sangrando. São 12 anos se sentindo humilhada. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos que tinha ao longo desses 12 anos. Quem lembra dessa passagem? Mas ela ouviu falar. Imagina o trono da graça andando.
o trono da graça ambulante na rua. O trono da graça estava ali. Qual é o nome dele? Ela ouviu falar. Só que a Bíblia fala então, que Jesus fala, essa filha de Abraão, ou seja, essa filha de Deus, significa que ela tinha promessas, significa que ela tinha um Deus forte, significa que ela tinha um Deus grande. Só que se ela olhar para 12 anos de sofrimento, isso é forte ou não é? Isso é pesado ou não é, irmãos, para carregar? Se ela olhar para 12 anos de sofrimento, ela pode se abraçar naquilo, se agarrar naquilo e falar assim, coitadinha de mim, eu tive até dinheiro, eu até tive recursos, mas eu gastei tudo, eu perdi tudo. Todos os dons que estavam em mim foram consumidos por essa miserável doença. Só que ela ouviu falar de um tal de Nazareno. Você ficou sabendo o quê? Deus levantou no nosso meio um grande profeta. Deus levantou no nosso meio alguém que faz milagres. Ó, o pessoal está falando aí que ele deu vista ao cego. O pessoal está falando que no momento de tempestade, ele andou sobre as águas e mandou a tempestade se aquietar e o vento, e fez uma grande bonança. Ela começou a ouvir falar. Escuta, a palavra de Deus começou a penetrar dentro dela. A palavra de Deus começou a dividir ela no meio. A palavra de Deus começou, aleluia, a ser penetrada dentro dela, e o espírito dela se fez forte, e a Bíblia diz assim, que aquilo gerou nela fé. A fé habita no espírito, no teu espírito. A fé habita na consciência, na tua consciência, e a fé habitava nela. E então pela fé ela disse, se eu ao menos o tocar, então eu ficarei curada. O espiritual mais forte do que o natural. O espiritual fez com que ela se agarrasse ao milagre. E a fé, que é produzida pela palavra, por isso que separa. E é por isso que eu preciso ir para o trono da graça, para que eu possa alcançar. Diga comigo, alcançar. Quem está comigo no texto? Diga glória a Deus. Veja, eu preciso alcançar essa misericórdia e achar essa graça, a fim de que eu possa ser ajudado nesse tempo da oportunidade. Irmãos, eu tenho que pensar no meu hoje, no meu agora. Eu tenho que pensar nos meus projetos, nas minhas ambições. Eu tenho que pensar também nas coisas que me atrapalham de servir a Deus, para não permitir que isso mais me atrapalhe. E eu preciso dizer, Deus, eu creio, eu confio, eu vou me lançar, eu vou confiar, eu vou orar, eu vou pedir, porque quem pede recebe, aleluia. E quando essa mulher chega, tocou nele e foi curada, a Bíblia diz que imediatamente estancou o sangue dela. Jesus, que nem estava dando atenção para ela, porque na verdade, se você ler o texto, ele não estava indo para a casa dela ou para atender ela, ele estava indo para atender Jairo e a filha de Jairo. Então ela interrompeu o caminho. Ela fez com que a graça parasse para atendê-la. Aí Jesus fala, ele para e fala, alguém me tocou. Você já conhece a história. O discípulo falou, a multidão te aperta, Senhor, né? Estima-se 2.000 pessoas ali. Você imagina 2.000 pessoas andando que nem doido na rua por causa de um homem. Oh, aleluia. A graça passeando no meio da rua, e gente tocando, e gente glorificando, e gente querendo alguma coisa, mas ninguém recebia nada, porque ele estava com o foco era na casa de Jairo. E de repente ela tocou com fé. Olha o detalhe, tocou com fé, e ele parou e disse, olha, de mim saiu virtude. É diferente, todo mundo, tudo bem, me aperta, toca, mas é diferente. Alguém recebeu algo grande. Alguém não se apegou mais na humilhação, se apegou à coragem da fé. Alguém foi dividido no meio. Alguém foi dividido e entendeu que a vida espiritual está sobre a vida natural. Lembra de uma passagem que nós lemos também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 50, até 100. Quem lembra disso? Ele pegou o pão e abençoou e partiu e disse, e deu e entregou. Então Deus precisa confiar em pessoas partidas. Pessoas que têm o seu estado natural, sim tem, mas que se apegam mais no espiritual, para poder continuar avançando na vida da fé.
E detalhe, a alma não vai ficar sem alimento, porque uma vez que o seu espírito se alimenta, a sua alma se alimenta do espírito, e a sua alma em equilíbrio, aleluia, as suas emoções e vontades ficarão sob controle. Louvado seja Deus. Então tudo em você glorificará a Deus. E ele disse para essa mulher, ele disse assim: mulher, Deus te salvou. Foi isso. Mulher, eu te salvei. Foi isso que ele falou? Ele falou o quê? A tua fé te salvou. Então vamos pela palavra e vamos ver o que é fé. Hebreus 11, versículo 1 diz o quê? A fé é o firme fundamento, é o firme alicerce das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Para deixar Deus feliz é Hebreus 11, 6. Que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ele é o abençoador. Deus ele tem prazer em abençoar. Então é a fé que faz a mão de Deus se mover. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé. Agora, perceba que além da fé, ou acima da fé, o que é mais poderoso além da fé, é aquilo que traz a fé. Porque a fé por fé não pode ser fé se ela não tiver uma base, se ela não tiver um próprio alicerce. A fé só vem pelo... Ouvir o quê? Não é possível. Só pode vir pelo Netflix, só pode vir pelo filme, só pode vir pela Ana Castela. Eu estou horrorizado com a Ana Castela. A gente foi numa festa, as criancinhas, eu estava de DJ. Eu fui colocar sertanejo gospel, eu fui colocar sertanejo gospel internacional. Aí de repente chega uma meia dúzia de criança. Você coloca Ana Castela? A fé vem pelo ouvir da música mundana. A fé vem pelo ouvir da sofrência. A fé vem pelo ouvir das necessidades do mundo. É assim que vem a fé. Por onde que ela vem mesmo? O ouvir da palavra de Deus, o ouvir da palavra de Cristo. Então perceba que para se gerar fé, eu preciso andar em comunhão com Deus por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. Ela é uma palavra viva, então não é uma palavra qualquer, não é um livro, não é um dicionário, não é um método, é uma palavra de fé, uma palavra da vida. Ei, vamos mais longe ainda. Está escrito, aquele texto maravilhoso de João 5,39. Olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês realmente creem, vocês realmente pensam que nas Escrituras tem a vida eterna. Ei! E são as Escrituras que testificam de mim, são as Escrituras que apontam para mim. Então eu preciso da palavra para ter Jesus, eu preciso da palavra para gerar Jesus na minha vida, eu preciso da palavra. Então ela teve a palavra, mas ela não ficou só com a palavra, ela foi tocar na palavra viva, que era Jesus. Aleluia! Ela tocou em Jesus, e Jesus elogiou o que dela? A fé, porque a fé a conduziu para Jesus, a fé a conduziu para o trono da graça. Eu quero esse trono da graça na minha vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Saulo, irmã Fátima, vem para cá em nome de Jesus. Eu preciso me achegar ao trono da graça, a fim de eu ser ajudado em tempo oportuno, a fim de eu achar graça, não é assim? A fim de encontrar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. O que é graça? Favor de Deus. O que é graça? As bênçãos de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus são as suas mãos estendidas sobre nós.
Quantos aqui precisam da graça de Deus? Apaga essas luzes aqui para mim, por favor. Eu quero que você foque agora na obra consumada de Cristo Jesus. Deus, Ele não te abençoa porque você está sofrendo. Não, é engano nosso. A gente se fazer de coitadinho e falar assim: Deus me ajuda. Esse coitadinho, se ele não for conduzido pela fé até Jesus, ele vai continuar coitadinho. Mas é necessário você tirar a capa da humilhação. Houve um cego chamado cego Bartimeu. A Bíblia diz assim que ele estava jogado ali à beira do caminho, mendigando. E para que ele fosse identificado como mendigo, como cego, ele tinha que usar uma capa específica. Uma capa de pobreza, uma capa de mendiguez, uma capa de humilhação. Ao longe as pessoas olhavam, podiam ver ele andando, seja lá com a sua varetinha, mas o que mais identificava a humilhação daquele homem era aquela capa. A Bíblia diz assim, que ele gritou, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E o texto diz: vamos chegar ao trono da graça para alcançar misericórdia. Começou a gritar, e de repente Jesus liberou uma palavra dizendo: traz ele aqui. Lembra? Para de gritar, o mestre está ocupado. Para, você está importunando. Para, você está atrapalhando a multidão que quer ouvir a palavra. E ele não parou de clamar. Só que quando ele se levantou, a Bíblia diz que ele tirou a capa. Pastor Rafael, o que isso significa? Significa fé. Ele deixou a dúvida de lado e falou: eu serei atendido. Ele mandou me chamar. Chegou a minha vez. E a pergunta foi simples: o que queres que eu te faça? E a resposta também foi simples e óbvia: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ver. E Jesus falou para ele: então, seja feito conforme a tua fé. Em nome de Jesus, não se apegue ao seu sofrimento nesse momento, se apegue à obra consumada de Jesus. Feche seus olhos agora e comece a falar com Deus. Comece a orar dizendo: Senhor, eu preciso ser atendido. Eu preciso ser atendido. Comece a apresentar a sua vida. Comece a apresentar a sua situação. Eu não sei o que você passa. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma escassez financeira, pode ser o teu emocional também, que tantas vezes pode se tornar abalado. Pode ser a dúvida, a covardia, pode ser a incredulidade, a incerteza, pode ser qualquer coisa. Se você colocar agora em Jesus tudo isso, todo o teu fardo, em nome de Jesus você vai perceber a diferença, aleluia, do toque de Jesus na tua vida agora. Você vai perceber a diferença quando você sair desse lugar após este culto. Em nome de Jesus, irmão Saulo, vem para cá. Ore pelo povo. Papai querido e Deus santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos a sua igreja, papai querido, essas pessoas que estão aqui buscando, essas pessoas que estão aqui, meu Deus, não só mais em um culto, não só mais uma vez. Oh Deus santo, nós te pedimos que essas pessoas possam abrir o entendimento, papai querido, que essas pessoas possam ouvir a sua palavra. Oh Deus santo, que elas possam se achegar ao trono da graça, que elas possam ser enraizadas muito mais, que elas não venham querer mais a superfície do teu evangelho, a superfície do teu poder, que elas venham procurar mais e mais se encher do seu espírito e se aprofundar na sua graça. Oh papai querido, nessa noite, culto de cura e libertação, liberte essas pessoas, tira essas pessoas do comodismo, toca na vida dessas pessoas para procurarem mais da sua palavra, que essas pessoas venham querer mais alcançar a ti, papai querido, que venham ter um relacionamento real, que não venha passar só de coisas simples, que venham ser mais e mais, papai querido. Toca na vida de cada um hoje, que esse culto hoje venha ser um culto de alinhamento. Alinha a sua igreja com a vontade do céu. Alinha a sua igreja hoje, papai querido, com a vontade do céu. Que
cada pessoa venha viver a vontade real, a qual o Senhor já escreveu no céu. A sua palavra diz em Efésios 3:1, que já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Ah, Deus Santo, abra o entendimento dessa igreja, para que eles venham entender que já está lá. É só acessarmos o trono da graça, é só orarmos, jejuarmos, é só buscarmos com fé, com ousadia, para assim entendermos que já nos foi concedido toda a graça, toda a glória, todo o poder. Nessa noite, meu Deus, nessa noite, que não seja só um culto. Não, papai, não viemos aqui buscar o natural, viemos aqui buscar o sobrenatural de Deus. Ah, Deus Santo, toca na vida dessas pessoas, assim como o Senhor tocou na minha. Ah, papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, passa o Espírito Santo nessa igreja, que o Espírito Santo entre em suas mentes, que o Espírito Santo infecte o seu coração com a sua palavra, que eles possam sentir o amor, o abraço, o afago do Pai. Ah, papai querido, te agradecemos, pois o Senhor já nos ouviu. Te agradecemos, porque o Senhor já nos livrou, nos levantou da cama hoje e nos trouxe aqui, papai querido, para recebermos a vitória, pois o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Oh, papai querido, oh Deus Santo, abra o entendimento da sua igreja, para que eles entendam que quando nós oramos, quem passa na nossa frente é Deus. Que essas pessoas venham entender que quando nós oramos, nós entregamos a Deus as nossas dificuldades, nós entregamos a Deus aquilo que é difícil para nós, nós entregamos a Deus: ei Deus, eu não consigo, troca o meu fardo com o seu. Ah, papai querido, dê descanso à sua igreja, mas também com o descanso, dê o incômodo de mergulhar na sua palavra, dê o incômodo de mergulhar através do seu Espírito, mais e mais, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh Deus maravilhoso, Pai, nós cremos, Senhor, debaixo da Tua graça, Senhor, nesse momento, Senhor. Nós te humilhamos, Senhor, diante de Ti, Pai. Ah, Pai, entra com o Espírito Santo nessa noite. Vai renovando a cada um aqui nessa noite. Vai trazendo a Tua graça, Senhor. Ah, Pai, como nós somos gratos a Ti, Pai. Como diz a palavra, Pai, tudo posso naquele que nos fortalece. Que a presença do Senhor enche esse lugar. Pessoa que sai daqui renovada, estabelecida, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós te agradecemos, Papai, nós te adoramos, Senhor. Ah, Espírito Santo, vai entrando a cada um, Senhor, vai visitando a cada coração, vai transformando, Papai. Todos somos gratos, Senhor. Tudo pode diante de Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor. Ah, Senhor, como nós somos gratos a Ti. Tudo posso diante de Ti, Pai. Que a graça do Senhor enche esse lugar. Que cada um que aqui chegou, Senhor, sai daqui renovado, Pai, com a Tua esperança, com a Tua graça nas Tuas mãos, Senhor. Vai levando, Senhor, a cada um debaixo da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que a presença do Senhor se manifesta neste lugar. Ah, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor, com a Tua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Aleluia, aleluia. Levante as mãos lá em cima e diga que as muralhas caiam por terra agora. Começa a declarar que as muralhas caiam por terra agora. Que as muralhas caiam por terra agora. Todo gigante que se levantou contra a minha vida e contra a sua, caia por terra agora. Em nome de Jesus, caia por terra toda muralha, todo gigante. Qual é o nome desse gigante? Qual é o nome dessa muralha? Vai dizendo: toda fraqueza, em nome do Senhor Jesus, sai. Todo espírito de depressão, em nome do Senhor Jesus, sai. Começa a declarar: não, eu não tenho as minhas emoções abaladas. Eu não tenho as minhas emoções guiadas pelas tristezas. Não, o meu espírito edifica a minha fé edifica o meu espírito. Deus te concede fé agora, Deus te concede graça agora, Deus te concede agora uma grande abundância no Espírito Santo de Deus.
Você vai perceber a diferença do culto de hoje. Você vai perceber um ânimo, você vai perceber um renovo, você vai perceber a graça de Deus sobre a tua vida. Áreas que você não vencia, você vai vencer a partir de hoje. Essas muralhas estão caindo, essas muralhas da dificuldade, da vida espiritual, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito de desânimo, espírito de desgosto, espírito da depressão, sai, 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 em nome de Jesus. Começa a receber a alegria do céu. Diga: eu me alegro em Deus. Diga: eu me alegro no meu Senhor. Diga: eu me alegro na presença de Deus. Toquem o louvor, por favor. Começa a dizer: eu me alegro em Deus. Diga: eu louvarei ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu vou me alegrar, eu vou fazer festa, porque eu estou firmado na fé de Cristo Jesus. Eu firmo a minha fé na obra consumada de Cristo Jesus. Oh, aleluia, eu me alegro na minha casa, eu me alegro na minha família, eu me alegro no meu trabalho, eu me alegro porque eu vou viver eternamente com Deus. Eu me alegro porque o meu nome está escrito no livro da vida. Começa a se alegrar, vai se alegrando, vai glorificando. Diga glória a Deus e aleluia. Se você fala em língua estranha, fale em língua estranha. Seja renovado agora em nome do Senhor Jesus. Seja renovado agora em nome do Senhor Jesus. Seja renovado agora em nome do Senhor Jesus. Glorifica, igreja, glorifica. Quanto mais você adora, mais o diabo cai por terra. Quanto mais você adora, mais Deus é glorificado na tua vida. Aleluia! Aleluia! Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Louve ao Senhor com essa canção. Como pôde me amar assim? Como pôde me amar assim? O amor dele nunca falha. Derramada lá na cruz, imensa dor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, resolvendo os meus defeitos, decidiu me amar. Que Ele é fiel para cumprir mais uma vez. Fiel para cumprir o que um dia começou em mim. Fiel para cumprir. Ele é fiel, Ele é fiel.
Vamos aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, queridos. Aleluia. Cacilândia do Senhor Jesus, 1, 2, 3 e... Cacilândia do Senhor Jesus. Cacilândia do Senhor Jesus. Cacilândia do Senhor Jesus. Yes! Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. A pessoa que está perto de você, com a paz do Senhor Jesus, diga para essa pessoa: você foi abençoado nessa noite. Oh, aleluia, Jesus.